Olá pessoal do Segundo Médium, mais uma vez nós estamos aqui continuando nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar da aula 21, né? Página 362 a 363. É a formação do Estado brasileiro de 1822 a 1840, ou seja, o primeiro reinado. Esse período eu gostaria que vocês me acompanhassem atentamente sobre o que nós estamos falando. Nós temos no primeiro parágrafo uma definição muito clara sobre a posse de Dom Pedro ao se declarar imperador do Brasil. A construção do império foi feita em um contexto extremamente conturbado. Claro, nós temos uma série de fatores a serem mostrados aí, que é interesses e vícios do período que era regido por Dom João VI, pai dele. Outra situação, nós temos os benefícios que essas pessoas tiveram, e não só os portugueses que estavam aqui, os novos empresários que estavam se organizando com terras aqui no Brasil, como também os benefícios que a Inglaterra tinha sobre o comércio dado por Dom João, herdado de 1810. Então, nós temos um contexto extremamente conturbado em toda essa situação. No segundo parágrafo, o cenário político era desfavorável a Dom Pedro, exatamente pelos atritos com a parte agrária do Brasil. Existia uma insuficiência de produção para a autossuficiência do Brasil para se alimentar e que precisava definir alguma coisa na parte agrária onde pudesse exportar alguma coisa que viesse a ser significativo para pagar os impostos. Ou seja, nós tínhamos poucos subsídios, poucas fontes de renda no Brasil. Então isso dificultava muito, tá, gente? E para definir isso, ele precisava montar uma Assembleia Constituinte para organizar a primeira Constituição Brasileira Imperial, porque até então nós temos do Império Português, que é Brasil e Algarve. Isso não servia, né? Ou seríamos colônia, ficávamos ainda sob a tutela portuguesa. Então essa Constituinte fazia com que mostrasse os caminhos, né, do que poderia ser o Brasil. Dom Pedro não gostou porque perderia muito dos seus poderes. Então ele falou nessa primeira, ele quis dissolver a Assembleia Constituinte, onde ele fez com que, deu um apelido bem pejorativo, era a Constituição da Mandioca, meio coisa de índio, muito fraquinha, onde ele estava acostumado a mandar no país. Como essa Constituição dava poderes excessivos ao Senado, à Câmara dos Deputados, que eles estavam montando, a Câmara Legislativa, ele não quis perder aquela característica absolutista que ele estava acostumado e vivenciava. Então, ele fez uma segunda, onde ele dava, vamos dizer, uma segunda forma, onde o intuito era aumentar o poder dele e também do legislativo e do judiciário, onde ele entrava como moderador, que foi outorgada em 1824. O que é outorgada? Ela foi autorizada, foi concluída em 1824. Muito bem, essa Constituição de 1824 foi criada para ter um poder moderador. Ou seja, o que viria a ser? Você legisla o que você quer, o judiciário também, mas fica para mim o encargo de dizer o que pode ser melhor para o reino. Não tem essa de menor para A, B ou C. Quem vai ser o grande medidor de forças aqui seria eu. Se ele percebesse o desequilíbrio dos agricultores ou do poder agrário maior do que o dele, que era o intuito era esse, ele não gostou, é óbvio que não. Ficar na mão dos latifundiários não era esse o caso.
Então, ele tinha esse problema. Mas o que acontece? A Constituição, ele fazia com que, ele disse, vocês vão fazer o que quiser, mas quem diz ok ou não sou eu. Aí ia depender das influências sobre o imperador. As elites criticaram a restauração do quarto poder, que acreditava que o instrumento autoritário era repressivo de Dom Pedro, era uma herança dos reis absolutistas. E eles não queriam, eles queriam intervenção junto ao poder, eles tinham peso. Mas como moderador, ele disse, eu estou deixando vocês, eu estou praticamente fazendo um poder liberal, onde eu estou liberando vocês para qualquer coisa, eu só estou dizendo o que deve ou não, o que é melhor para a população brasileira, mas quem vai definir isso sou eu. Ponto. Muito bem. Como era feito o voto nessas situações? Bom, simples assim. Era por quem ganhava mais. Quem ganhava mais, podia mais. Então, os votos ficavam podendo votar os candidatos de maior renda e que poderiam também se candidatar ao poder legislativo. Então, ou seja, era bem elitista. É conhecido como voto censitário, onde ele tinha o poder do quem ganhasse mais, podia mais. Em relação à Igreja Católica, também havia um poder aqui dentro. A Constituição estabeleceu um regime padroado, por meio do que o Estado influenciava na atuação da Igreja e o imperador tinha o poder de veto sobre as decisões do Papa. O que seria beneplácito? Beneplácito significa concordância. Se eu concordar com a Igreja aqui dentro, muito bem. Se eu não concordar, eu corto. Fica assim feito. Era, claro, um poder absolutista. Isso desagradou quem? Os grandes proprietários de terra, que por sua vez tiveram essas terras dadas por Dom João. Quem eram esses caras? Portugueses, gente, uma elite portuguesa. Observem bem. Então essa elite portuguesa começou a não gostar muito de Dom Pedro. Fora que também os ingleses estavam com medo de perder aquele tratado de Dom João de 1810, que dava praticamente um monopólio comercial no Brasil. Muito bem, nós tivemos aí, claro, quando foi feito vamos dizer assim, a Assembleia, foi concluído, nós tivemos aí o setor de conclusão e no dia 25 de março de 1824, nós tivemos a conclusão do que? Da primeira Constituição brasileira, onde ela dava todo o poder de decisão final ao monarca. Muito bem, a agricultura vivia um período muito complicado. E, além do mais, precisava de mão de obra. Essa agricultura, com a escravidão, ficava barata a exportação. Os ingleses queriam isso? Não. Então, eles fizeram com que Dom Pedro sancionassem uma lei, que é a de Eusébio de Queiroz, de 1831, onde prometesse o quê? O declínio e a extinção do tráfico negreiro e todo o uso de negros. Bom, era complicado, porque ele precisava dessa mão de obra, então essa lei não se cumpriu nesse primeiro momento, mas ele concordou e sancionou essa lei. Porém, não foi cumprida. Ela foi lá para frente. Começar a ser cumprida no segundo reinado. Porém, ali já estava lavrado o compromisso, porque os ingleses não tinham mão de obra escrava e o produto do Brasil vinha a concorrer diretamente com o produto inglês. E nesse momento, essa concorrência fazia com que os ingleses perdessem toda a sua concorrência junto ao mercado agrícola brasileiro. E isso não estava legal. Então,
ficava complicado. Então ele concordava, mas depois se vai pôr em prática é outro papo. E aí vamos andando. O último parágrafo, eu quero mostrar para vocês que a agricultura, no seu declínio de lavouras tradicionais, começou a ter problemas de abastecimento interno. E aí eles priorizaram o quê? A produção extensiva, né, de café. Foram sendo substituídas. Então nós não tínhamos um mercado legal aqui dentro, nós não tínhamos ainda marcado o nosso território nas exportações cafeeiras e nós estávamos num período sem dinheiro. A única fonte de dinheiro aqui no Brasil eram as Minas Gerais, ou seja, o mercado do ouro. Era a única coisa que fazia ainda garantir alguma coisa. Então, o que acontecia? Mas assim mesmo eu tinha de garantir os empréstimos que foram dados para a coroa portuguesa, que eu tinha de saldar com a minha independência. Eu tenho de pagar com o ouro brasileiro a Inglaterra. O que aconteceu? Uma única saída. A conclusão na última linha que vocês têm nesse parágrafo. A saída foi recorrer a empréstimos externos. Ou seja, o Brasil começou sempre devendo. A coisa sempre foi manca. Então eu gostaria que vocês observassem que existe nesse momento uma briga pela definição de poderes no Brasil, onde ele não queria perder o controle de um país que estavam começando a acontecer de uma forma totalmente atípica, porque se transformaram em várias repúblicas da América Latina e nós éramos o único a se transformar praticamente numa monarquia europeia. Então, leiam com atenção, façam o exercício que vocês têm aí toda uma montagem do que é o Império nessa época e me façam um resumo de compreensão. Cuidado, façam isso. De novo, eu estou querendo esses resumos com que todos façam para eu atribuir não só nota, depois quando voltarmos, como também um controle de frequência. Muito obrigado, turma. Até mais, até a próxima aula.